Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre as duas produções que podem ser para maiores de 18 anos do DC Studios, Paraíso Perdido e Monstro do Pântano. Eu vou explicar o porquê, lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. Pode ser que alguns desses dias saiam 3 vídeos, mas lembrando que a gente só fala sobre a DC aqui, a gente vai falar muito ainda sobre o Curtir Comandos. O ano que vem vamos fazer análise da primeira produção do DCU e também da série do Pinguim. Vamos lá, o DC Studios tem duas produções que podem ser para maiores de 18 anos, que é o Monstro do Pântano e Paraíso Perdido. Por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, Paraíso Perdido, ele é inspirado em Game of Thrones. E Game of Thrones, se eu não estiver enganado, é para maiores de 18 anos. Na verdade, eu acho que é, porque tem decapitação, mostra um monte de violência nessa série que foi longa, né? Acho que 8 temporadas. E mostra bastante sangue, bastante violência. Porque é uma coisa mais medieval, fantasiosa, então tem que ter, né? Paraíso Perdido também é uma coisa fantasiosa, né? Uma coisa ali, tipo, milênios atrás, tá? O Peter Safran fala que passa anos atrás, vários e vários anos, enfim. E pode ser que Paraíso Perdido seja para maiores de 18 anos também. Aqui no Brasil, né, que é para maiores de 18 anos, acho que nos Estados Unidos é maior de 16, se eu não estiver enganado. Eu gostaria que fosse, porque se for, vai ser tipo Game of Thrones, que é uma coisa de fantasia que fura a bolha, sabe? Que tipo as pessoas vão assistir. Tipo, igual muita gente que assistiu Game of Thrones furou a bolha e era uma série muito grande, né? Eu não sei se Paraíso Perdido vai virar um Game of Thrones, assim, nessa grandeza. Assim como é Casa do Dragão. Casa do Dragão é um pouco menor do que Game of Thrones, mas ainda assim já tem um grande público que já tá assistindo. Eu acho uma série fantástica. E Paraíso Perdido, se conseguir, tipo, chegar perto disso em termos de audiência, já tá perfeito. Mas se for para maior de 18 anos, vai chamar bastante atenção. Porque, veja bem, vai ter várias, né, tipo, pessoas falando, mas só tem mulher nisso aqui e tal. Tipo aquela reclamação que não faz sentido. A mitologia das Amazonas é muito boa. O lance da Ilha Paraíso, o lance da... Tipo, tem briga entre elas, tá ligado? E elas não são, tipo... Como que eu posso explicar pra vocês? Tipo, se precisar resolver na porrada, elas vão resolver, sabe? Tipo assim, elas são mais violentas do que você imagina. Então, se tiver criatura, se tiver deuses, por exemplo, se tiver Hades, se tiver Ares, e vai ter que ter uma coisa mais de sangue ali, sabe? Eu acredito que se seguir a linha Game of Thrones, acho que precisa ser para maior de 18 anos para você ter mais credibilidade na série, pra série ser mais chocante do que ela possivelmente possa ser. E aí, você tem aqui, tipo, essa abordagem da Ilha Paraíso, provavelmente vai ser um épico, enfim, de não sei quantas temporadas. A gente já teorizou muita coisa aqui, por exemplo, pode ser que essa série dure até a Mulher Maravilha ficar grande. Pode ser que, tipo, eles construam a Diana nessa série e depois ela apareça, cresça e ganhe um filme solo dela. A Mulher Maravilha da Gal Gadot, ela é muito recente. Tipo, ela acabou de ter um filme em 2020, tá ligado? Então, ela aparece em sempre vários filmes, apareceu no Shazam, apareceu em The Flash. Então pode ser que a Mulher Maravilha, a Diana, ela apareça pequena, ela surja, tipo, desde o começo. Desde, tipo, a primeira temporada, a mãe dela forja ela do barro. Aí vai ter uma criança. Aí, tipo, vai ter um bebê, né? Depois vai ter uma criança. A criança vai crescendo e tal. Até que, sei lá, dure 3, 4 temporadas e de repente ela, pum, cresceu. Aí na última temporada da série, a mãe dela manda ela pro mundo dos homens. Fala, você vai ser a pacifista, você vai ser a diplomata, você vai trazer paz pro mundo dos homens, justiça pro mundo dos homens, amor para o mundo dos homens. Porque a Mulher Maravilha, ela é uma pacifista, né? Isso fica bem escancarado na fase do Jorge Pérez, por exemplo. Isso ia ser muito louco. Então dá pra você fazer tudo isso. Alguém já me falou o seguinte, olha, essa série pode ser violenta, mas não que necessariamente você vai criar uma mina assassina, né, que é o caso da Diana. A gente não sabe se a Diana vai aparecer na série, tem essa também. Provavelmente seja uma coisa mais focada nas Amazonas, mais focada na mãe da Mulher Maravilha, mais na, sabe, na Hipólita. Seria muito legal se eles fizessem a Mulher Maravilha aparecer desde bebê nessa série, fosse mostrando o crescimento dela como uma coadjuvante de luxo, entre aspas. Coadjuvante não, né? Conforme ela vai virando criança, ela vai se descobrindo os poderes. Podia ser uma parada meio que os filhos do Ned Stark, tá ligado? Que cada um foi pra um lado. E você podia fazer, tipo, a jornada da Arya Stark, por exemplo, é a jornada do Batman Begins. Que ela some no mundo, treina com os assassinos, aprende um monte de língua, aprende, né? Tipo, é bizarro, porque ela virou Batman, literalmente. E não necessariamente assim, mas você fazer um crescimento dessa personagem aos poucos na Ilha Paraíso,
ela aprendendo a lutar, ela sendo treinada pelas Amazonas irmãs dela, e aos poucos, conforme ela fosse virando guerreira, a mãe dela ia falando pra ela, ó, então, você é super poderosa, você, tipo, tem poderes, você, sabe, você pode virar uma grande heroína, e tendo todos esses ensinamentos dentro da Ilha Paraíso, conforme iam tendo outras ameaças, sabe, assim, ia ser muito legal. Ela poderia ser uma coadjuvante aos poucos, e depois ela ir crescendo e surgindo depois grande, tipo, numa última temporada você faz uma passagem de tempo, sabe? Igual Game of Thrones sempre fez, House of the Dragon faz o tempo todo, e aí você já mostra ela grande com a nova atriz, e falando assim, ó, beleza, você vai pro mundo dos homens, como tudo é canônico, né, no DC Studios, aí ia ser muito foda, e depois você faria um filme dela, pra apresentar pra todo mundo, ó, agora essa é a Mulher Maravilha, ou ela aparecesse já num filme da Liga, ou depois ela tivesse um filme dela mesmo, porque eu acredito que a Mulher Maravilha, eles não vão fazer um filme tão cedo dela, eu acho que o intuito, pelo menos é o que eu acredito, tá, eu posso estar muito enganado. O intuito é você fazer Batman, Superman, Lanterna Verde e depois a Diana. E aí o Flash vem depois também, porque é um outro personagem que você precisa fazer um reboot pelo que foi o fracasso do filme dele. Essa série das Amazonas eu acredito que vai ser violenta se ela realmente for nessa linha Game of Thrones, o que eu gosto bastante, porque tem o potencial. Se você fizer um alto investimento com a mitologia da Mulher Maravilha, com a mitologia de toda a Ilha Paraíso ali, vai ser foda, vai ser uma série que vai dar o que falar. E acho que você precisa fazer coisas assim pra meio que chocar o público. Falar assim, ó, tá vendo o DC Studios aqui? A gente vai fazer coisas que vão te deixar sempre querendo saber o que vai ser o próximo e o próximo. Porque, beleza, eles vão fazer uma série violenta das Amazonas, vão fazer um filme de terror do Monstro do Pântano, vão fazer uma série detetivesca do Lanterna Verde, que pra mim acho que é a série mais hypada junto com o Paraíso Perdido. Cara, esse é o potencial do DC Studios na teoria. A gente precisa ver na prática se isso vai funcionar. Se na prática eles conseguirem fazer essa coisa, tipo, eclética, diversificada e com qualidade, eu acho que é interessantíssimo. E a outra produção, que é o Monstro do Pântano, eu acho que é mais óbvio que seja para maiores de 18 anos, porque é uma produção aí que vai se segurar muito ali na fase do Alan Moore, do Monstro do Pântano. São os quadrinhos da Vertigo ali, a saudosa Vertigo e tal, sensacional que eles fizeram ali. A melhor fase do Monstro do Pântano nos quadrinhos, e uma das melhores coisas já fizeram nos quadrinhos é a fase do Monstro do Pântano do Alan Moore. O James Mangold tem aí uma fase espetacular pra ele se basear, e eu acho que tem que ser um filme de terror, horror, né? Tipo, a galera fala horror e terror, mas tipo, existem vários tipos de filme de terror. Tem possessão demoníaca, tem slasher, aí você tem, sei lá, um terror meio psicodélico, tá ligado? Que você meio maluco, igual o Midsommar. Então, tipo, tem vários tipos, tem terror psicológico. O Monstro do Pântano é um filme de horror, né? Não é um filme que, tipo, tem o filme do Wes Craven, por exemplo, que é uma tosqueira desgraçada. Pode estar aqui nos piores filmes do mundo. Duvido que vai ser pior que Mulher Gata e Aço, mas pode estar aqui. Eu preciso assistir esse filme dos anos 90, se não me engano, dos anos 80, não lembro. E aí você tem aqui o Monstro do Pântano, que, tipo, é um personagem que você vai fazer um filme que não é um filme de jumpscare. Ah, ele vai aparecer, bum, tomou um susto. Não, é um filme mais grotesco, é um filme mais, né, que tem uma fotografia suja o tempo todo. Vai mostrar aquele pântano denso pra caramba. Tem a Abby Arcane, que é uma personagem que eu amo no universo de si. Cara, é muito foda, assim, tipo... E ali a oportunidade de você introduzir o John Constantine também, que é um outro personagem da Vertigo, Hellblazer, pra maiores de 18. Um amigo falou uma coisa muito triste aí. Ele disse que se ele assistir esse vídeo, ele vai comentar e falar, pô, foi eu que falei isso. Ele desbloqueou um medo em mim, que é um medo... Nossa, é o maior medo que eu tenho, que ele falou o seguinte: se o filme do Constantine 2 sair, talvez a gente perca as esperanças de ver um Hellblazer bem adaptado. Mano, ele me deixou traumatizado com esse comentário. Tipo, acredito que todos os fãs de Hellblazer também, mas... O Hellblazer, por exemplo, do John Constantine, né, que é o nome das revistas dele, tipo, é sempre maior de 18 anos, aparecem umas coisas ali muito doidas, e eu acho que tem que ter algumas coisas pra maior de 18 anos. Eu acho que o Monstro do Pântano no começo ele vai ser meio isolado, assim, dos demais núcleos, né, digamos assim, pra vir depois no futuro. Eu acho que é um personagem muito legal de você trazer, e é um personagem diversificado também, porque você tá fazendo uma coisa que... Ele não é um herói convencional, tipo, ele é um monstro, tá ligado? Então, tipo, é muito legal ter um lance meio Bella e Fera com ele e a Abby Arcane. A Abby Arcane, ela é uma personagem incrível, que eu adoro. E você pode introduzir não só o Constantine, como outros personagens nesse filme dele, mas eu acredito que seja o Constantine o primeiro, né? Porque foi ali que ele surgiu, foi ali que ele ganhou fama, a galera que ele ia falar, bom, quem é esse cara que vem aparecendo? O carisma do Constantine era muito forte, mas são essas duas produções que eu acredito que seja... para maiores de 18 anos, o Rated R, né, como eles falam lá nos Estados Unidos, e
são duas produções que, se elas forem das 10 primeiras produções, 2 já vão ser para maior de 18 anos. Isso é muito interessante, porque mostra que você tá fazendo uma coisa ousada, né, logo no começo. E são produções que elas são um pouco mais pra frente, né. Tem as produções ali, tem o Creature Commands, o Waller, Superman Legacy, aí tem o Gladiador, tem o Lanterna Verde, The Brave and the Bold, o Authority. Essas produções aí, Monstro do Pântano, Paraíso Perdido e Supergirl, são as últimas. Eu acho que são as 3 últimas, se eu não estiver enganado. Então vai levar um tempo ainda. Legal que já tem o James Mangold na produção aí do Monstro do Pântano, que eu acho que é um diretor competente. Ele fez o Logan, que eu acho que é um filmaço, e Ford vs Ferrari também, eu acho que é um grande filme. E eu não vi esse Indiana Jones dele, eu vi que a galera não gostou e tal. Tem filme dele que eu não gosto, tipo Wolverine vai ao Japão, né, que é o Wolverine Imortal. Então eu já não entendi aquele filme, eu acho que aquele filme, nossa senhora. Mas ele é um diretor competente, quando ele consegue fazer algo bom, ele faz algo, tipo, meio que acima da média, na minha opinião. O Logan é melhor do que um monte de filme de super-herói, velho, que foi lançado nos últimos anos. E ele é um filme que, tipo, pô, ele é violento, por exemplo. Se eu não me engano, ele é pra maior de 18 anos, né? E você vê várias coisas ali no filme, tipo, decapitação. X-23, ela é muito mais, tipo, sangue nos olhos do que o Wolverine, por exemplo, nesse filme. Então eu acho que o diretor é interessante, sabe? Tipo, ele já trabalhou com super-herói, ele sabe como é, como funciona a fanbase, basicamente. Ele pegou um super-herói que é bem famoso. E eu acho que o Monstro do Pântano é um personagem que ele não teve ainda uma adaptação foda. Eu gosto da série, tem gente que não gosta, eu gosto, mas é uma série que também ela não é o potencial. Ela é tipo 50% do potencial do Monstro do Pântano. Se fosse um 70%, talvez as pessoas gostariam mais, mas é uma série que, tipo teve um final melancólico, né? Porque ela não teve um final, ela, tipo, inclusive ela acaba num episódio que nem, tipo, tem um começo meio. É tipo assim, você sente a falta de um próximo episódio, né? E acabou daquele jeito, por causa de incentivo fiscal da Warner na época, falta de dinheiro, velho. De dinheiro entre aspas, a gente sabe, mas aqui a gente tá vendo 2 produções que tem o potencial para ser maior de 18 anos. Eu não sei se as Amazonas vai ser, mas eu gostaria muito que fosse. Se não, tipo, o Game of Thrones é uma das coisas que chocam o público, são algumas das batalhas e mortes e tal. E isso é uma das coisas, não só isso, né? O principal do Game of Thrones, se você vê, é o roteiro, que é o seguinte, né? Eu vou falar da primeira até a 6ª temporada, beleza? Porque a 7ª e a 8ª, elas desandam muito. Qual que é a grande virtude do Game of Thrones, na minha opinião? O roteiro te apresenta uma situação, aí faz você teorizar uma coisa que você acha que vai ser foda. Só que aí eles vão lá e te entregam uma coisa mais foda ainda. Tipo, eles quebram a sua expectativa e te entregam algo melhor. Tipo, tem vários momentos assim, tipo, sabe, a Batalha dos Bastardos. Eu acho que no final da 3ª temporada tem o lance lá do julgamento por combate, né, que o anão tá lá, ele fala umas paradas, tipo, tem várias coisas loucas, né, tipo, até mesmo ali a Arya matando o Rei da Noite, até ali eu acho que foi foda em termos de você se surpreender com o que ia acontecer. Quer dizer, algumas pessoas não se surpreendem tanto porque são muito mais fãs, às vezes tá no livro, às vezes eles mudam que tá no livro, enfim, eu não li os livros, mas eu acho que essa é a grande virtude, né, a grande virtude, fora ser uma grande produção, de grandes orçamentos, de grandes cenas, enfim, mas acho que Paraíso Perdido, se for seguir nessa linha Game of Thrones, House of the Dragon, porra, acho que vai chamar muita atenção, e se for maior de 18 anos também. Monstro do Pântano pra mim é meio óbvio, assim, se não for eu vou ficar meio grilado, porque eu vou falar, mano, peraí, DC Studios, né, tá na hora de fazer coisas diferentes. Os filmes de super-herói vai começar a sair alguns filmes pra maior de 18, eu acredito, porque a indústria vai começar a se mexer mais, tipo assim, olha, esse filme aqui não tem como ser pra PG-13, tá ligado? Né? Então, algumas coisas precisam ser meio que fiéis ao que elas são nos quadrinhos, ou que elas podem ser em algum momento. Paraíso Perdido é uma incógnita pra mim, mas eu acredito que possa ser pra maior de 18 anos. Deixa aí nos comentários sua opinião. Qual dessas 2 produções, se você acredita que pode ser pra maior de 18 anos, se você acredita que as 2 possam ser pra maior de 18 anos, se você quer ver sangue, não necessariamente sangue, né, mano, mas eu digo assim, em ter um palavreado, em ter, sabe, tipo, Paraíso Perdido tem que ser a série mais ousada da DC, de todas. Você mostrar uma ilha que só tem mulheres, mulher que só briga com mulher, mulher que se relaciona com mulher, tipo, exército só de mulher, deuses. Você tem que mostrar o quão, por exemplo, o Zeus. Cara, Zeus é um deus imundo. Tem a época dos quadrinhos, por exemplo, que a Mulher Maravilha é filha dele, e ele fica andando em cima da Mulher Maravilha. Então tem esse lance meio, né, de tipo,
absurdo entre os deuses e tal. Zeus é o pior deles, assim. Aí você tem Atena, você tem Hades, você tem Ares, cara, você tem Afrodite, você tem vários deuses, assim, que sempre aparecem pras Amazonas nas histórias. E eu acho interessante colocar isso, essa coisa fantasiosa, né? De Olimpo, enfim. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.